Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Taesa para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Marco Faria, diretor-presidente e jurídico regulatório em exercício e diretor técnico da Taesa. Por favor, Sr. Marco, pode prosseguir. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença dos senhores e senhoras nessa nossa teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2020. Detalharemos os resultados mais à frente, mas gostaria de registrar que o lucro líquido em IFRS mais que dobrou em comparação com o primeiro trimestre de 2019. E registrar também que depois de 2 anos de registro de quedas trimestrais recorrentes, o crescimento da receita líquida regulatória, impulsionada pelos novos projetos Brownfields e Greenfields concluídos recentemente. Continuamos com foco nos pilares estratégicos de crescimento sustentável, disciplina financeira, eficiência operacional e geração de valor aos nossos acionistas. E temos trabalhado arduamente para tornar a companhia cada dia mais competitiva, tanto nos leilões de transmissão da ANEEL, quanto no mercado secundário, além de manter nosso posicionamento de liderança e referência em transmissão de energia no país. Por fim, temos monitorado a evolução da pandemia e os seus potenciais impactos no setor de energia, mais especificamente no segmento de transmissão. E estamos convictos que temos a força necessária para vencer os desafios desses novos tempos, mantendo o nosso compromisso em transmitir energia com confiabilidade, com transparência e segurança para toda a sociedade. Passo agora a palavra ao nosso diretor financeiro de Relações com Investidores, Fábio Fernandes, que irá apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2020. Obrigado, Márcio, e bom dia a todos. Começamos pelo slide 3, com o resumo dos resultados em IFRS do primeiro trimestre de 2020. Nesse trimestre, como foi destacado pelo Marco, o lucro líquido em IFRS mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 364,2 milhões de reais. Os principais fatores que explicam esse desempenho no lucro líquido foram aumento de 128 milhões de reais na receita de correção monetária em função dos maiores índices macroeconômicos observados no período e que será detalhado mais à frente. Houve um crescimento da margem de construção em razão dos maiores investimentos nos empreendimentos Janaúba e Santana, que são projetos 100% Taesa, e também nas concessões Paraguaçu, Aimorés e Ivaí, em parceria com a ISA-CETEP. No caso desses últimos, eles impactaram positivamente na linha de equivalência patrimonial. Vale destacar que os investimentos totais nos projetos em construção subiram mais de 300%, ou 249,5 milhões de reais na comparação do primeiro trimestre de 2020 com o mesmo período do ano anterior. E, por último, houve um incremento no lucro da Taesa referente ao resultado das aquisições recentes de São João, São Pedro, Lagoa Nova, nova denominação de Realma 1, e dos 3 lotes do leilão da Eletrobras, além da conclusão dos bancos de capacitores da Nova Atlântica. O incremento somou em torno de 50 milhões de impacto positivo no lucro líquido da Taesa. Na contramão, tivemos 2 principais efeitos negativos no resultado do trimestre. O primeiro foi o aumento de quase 71 milhões de reais nas despesas financeiras líquidas, resultado das captações realizadas nos últimos 12 meses, além da liquidação das aquisições de São João, São Pedro e Lagoa Nova e da menor rentabilidade das aplicações financeiras em função da crise global que estamos vivenciando. E o segundo foi o aumento nos custos e despesas operacionais ex-construção
em função principalmente do reajuste pela inflação, da contratação de consultorias estratégicas e também influenciado pelo OPEX dos novos projetos. Assim, o lucro líquido ajustado, que exclui o efeito do CPC 47, somou R$ 263,3 milhões no primeiro tri deste ano. Continuamos excluindo os efeitos da adoção do CPC 47 para fins de distribuição de dividendos, com o objetivo de não comprometer o caixa e a alavancagem, já que esse efeito é puramente contábil. Nesse primeiro trimestre, o ajuste referente ao efeito do CPC 47 foi de R$ 100,9 milhões, montante contabilizado na conta de lucros acumulados e que será destinado às contas de reserva especial e reserva legal ao final do exercício. Com isso, o saldo atual destinado a essa reserva especial do CPC 47 está em R$ 597,1 milhões, montante que será futuramente distribuído aos acionistas à medida que os projetos em construção forem entrando em operação. Com base no resultado do primeiro trimestre, o Conselho de Administração aprovou ontem a distribuição de R$ 241,7 milhões, o equivalente a 70 centavos de real por unit, entre dividendos intercalares e juros sobre capital próprio, representando o payout de 91,8% do lucro líquido ajustado e de 66,4% do lucro líquido. O pagamento ocorrerá no dia 28 de maio, a partir da data base de 19 de maio. Lembra ainda que a Assembleia Geral Ordinária, ocorrida no dia 30 do mês passado, aprovou a destinação dos resultados de 2019. Com isso, estamos realizando hoje o pagamento de R$ 61,8 milhões de dividendos adicionais, o equivalente a 18 centavos de real por unit, totalizando R$ 655,9 milhões de distribuição de proventos no exercício de 2019 e registrando um payout de 92,3% do lucro líquido ajustado e de 65,4% do lucro líquido do exercício social. Gostaríamos de reforçar que a Taesa vem mantendo sua disciplina financeira e, diante da atual crise mundial, vem priorizando uma sólida posição de liquidez e atenção aos cumprimentos de todas as suas obrigações contratuais. Portanto, temos monitorado de perto os potenciais impactos da crise no negócio da Taesa e continuaremos avaliando a distribuição dos dividendos intercalares a cada trimestre. Como, até o presente momento, não vislumbramos impactos no nosso negócio, estamos de maneira prudente e disciplinada realizando a distribuição dos proventos relativos ao primeiro trimestre de 2020. Agora, passamos ao resultado regulatório no slide 4. O destaque do resultado nesse trimestre foi o desempenho positivo da receita líquida da Taesa na comparação anual, totalizando R$ 372,8 milhões no primeiro tri, depois de 2 anos seguidos de quedas recorrentes. Mesmo diante de um crescimento anual tímido de 2,8%, o destaque é importante, pois percebemos que o resultado dos novos projetos, somado ao reajuste inflacionário da receita, já compensam o efeito do corte da RAP e de algumas concessões da categoria 2, ocorridas no ciclo 2019-2020. Já os custos e despesas operacionais totalizaram R$ 60,2 milhões no primeiro trimestre de 2020, representando um aumento anual de 16,2%. E esse aumento é devido, principalmente, ao reajuste pela inflação, à contratação de consultorias estratégicas e também ao início das operações das novas concessões pela Taesa, bem como a consolidação da Braskem. Mais à frente, irei mostrar em maiores detalhes os efeitos das novas aquisições e os efeitos decorrentes da entrada em operação dos novos projetos na receita e nas despesas regulatórias. É importante ressaltar ainda que as consultorias foram contratadas com a finalidade de elaborar o planejamento estratégico de longo prazo da companhia, elevar a eficiência da participação da Taesa nos leilões de transmissão da ANEEL
e para elaborar o projeto de referenciamento de custos da companhia. Com isso, o EBITDA regulatório totalizou 312,7 milhões de reais no trimestre, ficando praticamente em linha com o registrado no primeiro trimestre de 2019. A margem EBITDA ficou em 83,9% no primeiro TRI, versus 85,7% observados no mesmo trimestre no ano anterior. Já o lucro líquido regulatório somou 139,2 milhões de reais, apresentando uma redução de 24,8% na comparação anual em função, principalmente, do aumento das despesas financeiras líquidas, conforme já mencionado anteriormente. Ao final do trimestre, a dívida bruta da companhia fechou em 5,7 bilhões de reais e a posição de caixa em 1,7 bilhão de reais, resultando em uma dívida líquida de 4 bilhões, com um aumento de 42% no trimestre. A relação dívida líquida EBITDA ficou em 3,0 vezes versus 2,2 vezes observada no quarto trimestre de 2019. O aumento do índice foi devido principalmente ao desembolso de caixa para o pagamento de São João, São Pedro e Lagoa Nova. Por último, destaco novamente o desempenho operacional da companhia, que no primeiro trimestre de 2020 entregou uma taxa de disponibilidade nas linhas de transmissão de 99,98%, um dos maiores níveis registrados nos últimos anos. Agora, vamos passar para o slide 5, onde falaremos dos impactos macro no nosso resultado societário. Como temos feito em toda a teleconferência, apresentamos aqui o impacto dos índices macroeconômicos para o resultado em FRS da Taesa. Como todos já sabem, nossa exposição de GPM é maior do que a exposição ao IPCA, visto que 80% das nossas concessões operacionais pertencem à categoria 2. Nesses 3 meses que impactaram os resultados do primeiro trimestre de 2020, o GPM apresentou uma inflação de 2,54% em comparação à deflação de 0,20% registrada no primeiro trimestre de 2019. Já o IPCA foi de 1,62% contra 0,90% no primeiro trimestre de 2019. Consequentemente, a receita da correção monetária registrada no primeiro TRI de 2020 é de 125,6 milhões contra menos 2,4 milhões de reais observados no mesmo trimestre do ano de 2019, apresentando um crescimento de 128 milhões de reais. Indo para o slide 6, apresentamos os efeitos na receita e despesas regulatórios. Como podem notar no gráfico da receita, as aquisições via Brownfield e a conclusão dos empreendimentos de Miracema e dos bancos de capacitores de Novatrans impactaram positivamente a receita líquida em 40,9 milhões de reais, enquanto o reajuste pela inflação teve um efeito positivo de 29,4 milhões de reais. Esses efeitos somados foram superiores ao efeito negativo de 63,7 milhões de reais referente ao corte da RAP de algumas concessões de categoria 2, ocorrido no ciclo 2019-2020. Já no segundo gráfico dessa página, que apresenta os custos regulatórios, as aquisições de empreendimentos aumentaram essa linha em 4 milhões de reais, enquanto a inflação aumentou os custos em 3,2 milhões de reais, e as consultorias estratégicas, cujos custos não são recorrentes, elevou o custo em 1,6 milhões de reais. Com isso, o EBITDA regulatório apresentou uma leve alta, impulsionado principalmente pela conclusão das aquisições e projetos, com impacto positivo no EBITDA de cerca de 37 milhões de reais. Apenas para efeito de exercício, caso não tivéssemos o corte de 50% da RAP, nossa receita líquida teria crescido em torno de 20% e o EBITDA ficaria 19% maior, com uma margem de 86% no trimestre,
versus 85,7% no primeiro trimestre de 2019. No slide 7, apresentamos um status dos projetos em construção. Como podem ver no slide, entregamos 2 dos 9 empreendimentos, Miracema e EDPE. E estamos prestes a entregar Mariana, cumprindo o prazo de construção de 14 meses acordado junto à ANEEL. Os demais projetos estão em andamento e estamos vislumbrando entregá-los dentro dos prazos contratados juntos aos EPCistas. Vale lembrar que, em março, começamos a receber notificações de alguns fornecedores apontando dificuldades de manter o ritmo de trabalho em função da pandemia e da declaração de calamidade pública por diversos municípios e prefeituras. Desde então, instituímos um comitê de gestão de fornecedores, com participação de várias áreas da companhia, para monitorar e atuar ativamente junto aos nossos fornecedores para garantir o cumprimento dos contratos e subsidiar a ANEEL sobre o andamento das obras. Até o momento, não há risco de cumprimento dos prazos da ANEEL e continuamos trabalhando com possibilidade de antecipação para alguns desses projetos. É válido destacar também que, como pode ser observado no slide 7, todo o financiamento para os investimentos dos projetos já foi contratado. Portanto, não temos hoje necessidade de novas captações para aportar aos empreendimentos em construção, o que é bastante positivo, considerando o atual cenário que estamos vivenciando. Antes de finalizar, passo a palavra de volta ao Marco Faria, que falará sobre o que temos feito diante da pandemia do novo coronavírus. A todos, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Bom, por fim, no slide de hoje, então, vamos apresentar as ações que estamos tomando para minimizar os riscos de contaminação do Covid-19 e dar continuidade às nossas operações. Tratamos as ações em 3 importantes blocos. No primeiro bloco, nosso maior cuidado é com a saúde e segurança de todos os nossos colaboradores. Adotamos uma série de medidas antes mesmo do início do isolamento oficial dos municípios para proteger as pessoas e orientá-las sobre o novo coronavírus. Adotamos home office e temos atualmente mais de 400 colaboradores trabalhando normalmente de forma remota. E, naturalmente, suspendemos viagens, exceto para os casos necessários para manter a operação e manutenção e a implantação dos novos projetos. E qualquer atividade de aglomerações de pessoas, que envolva aglomerações de pessoas. No segundo bloco, relacionado à continuidade das nossas operações e dos empreendimentos em construção, criamos 2 importantes comitês. O Comitê de Crise foi instituído primeiro e ocorre regularmente com todo o corpo gerencial, onde a informação flui rapidamente e decisões e deliberações são tomadas com toda agilidade. Além disso, criamos também um comitê de gestão de fornecedores para acompanhar de perto todos os pleitos relacionados à pandemia, a fim de garantir o cumprimento dos contratos e o prazo de entrega dos empreendimentos. Vale mencionar ainda as alterações nos procedimentos de operação, principalmente nos nossos centros de operação de controle e de manutenção dos nossos ativos. E até esse momento, não vemos qualquer impacto da pandemia sobre o OIM. Inclusive, continuamos investindo conforme previsto nos 7 projetos em construção. Prova disso foi o aumento de mais de 300% no CAPEX total entre o primeiro TRI de 20 e o primeiro TRI de 19. Por fim, o terceiro bloco se concentra na saúde financeira da empresa. Como falei no início, reforço a nossa confortável posição de liquidez com 1,7 bilhões de reais no caixa da companhia e adequado nível de alavancagem de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA.
Isso ainda sem considerar a captação dos 900 milhões que realizamos em abril, a custos naturalmente mais caros devido à pandemia. Entretanto, com a Selic na mínima histórica, atual em 3% nominal, os custos dessa captação são baixos relativamente ao custo médio da dívida atual da Taesa. Além disso, todos os nossos projetos em construção estão devidamente financiados, não havendo necessidade de realizar novos processos de captação para eles em meio a essa crise. Outro importante tema é um possível risco no setor elétrico, também em função da pandemia. Temos monitorado isso muito de perto e vistos movimentos positivos do regulador e do Ministério de Minas e Energia na linha de evoluir no mecanismo de financiamento às distribuidoras. Vamos continuar monitorando de forma muito próxima. Em paralelo, temos avaliado alternativas para proteger nossa liquidez nos próximos 12 meses, caso a situação piore. Bom, terminamos aqui a apresentação dos resultados e abrimos agora espaço para perguntas. Obrigado a todos. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a pergunta da lista, digite *2. Por gentileza, aguardem enquanto postamos as perguntas. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Guilherme Lima, do Santander. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Como é que vocês estão observando o mercado de M&A, dado o potencial problema de caixa de algumas companhias e maior liquidez de ativos de transmissão? Faz sentido olhar M&A nesse momento? Obrigado. Olá, Guilherme. Bom dia. E obrigado aí pela sua pergunta. Guilherme, a gente entende que a companhia ela encontra-se preparada para continuar participando aí dos processos de aquisição via Greenfield ou Brownfield, ok? Considerando que nós estamos numa posição favorável, tanto em relação à caixa, né, em relação à nossa questão de caixa, nem como nosso posicionamento no setor. Tá? Então, entendemos que, diante dessa crise, possam surgir efetivamente boas oportunidades e nós estaremos sempre atentos, analisando e avaliando cada oportunidade dessa, sempre respeitando, né, nossos pilares de crescimento sustentável, disciplina financeira e eficiência operacional. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Carolina Carneiro, de Credit Suisse. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao pagamento de dividendos. Vocês anunciaram dividendo trimestral
Sem entender como é que ficaria a perspectiva para o pagamento daqui em diante. Vocês vão considerar sempre essa possibilidade de pagar todo trimestre dividendo, ou foi basicamente um one-off, um caso particular, considerando a situação de caixa corrente da empresa? E a segunda pergunta, mas se vocês puderem destacar um pouquinho, a gente entende, óbvio, né? Ontem vocês colocaram aí o anúncio da mudança do time da diretoria, né? CFO e CEO. É mais para a gente ter uma visão se isso, em alguma medida, muda a estratégia da empresa relativa tanto à alocação de capital, ou, enfim, possibilidade de participação em novos leilões. Obrigada. Olá, Carolina, bom dia e obrigado aí pela sua pergunta. Bom, até o momento, a companhia ela não teve impactos decorrentes da questão do coronavírus, né? Nós estamos aí de maneira muito prudente, disciplinada, observando as ações no mercado e as ações que estão, a situação, né? E diante dessa constatação de que, até o presente momento, o nosso negócio não foi abalado, nós realizamos a distribuição dos proventos relativos ao primeiro trimestre de 2020. Vamos continuar monitorando de perto, tá? Esse impacto dessa crise nos negócios da Taesa, e a partir de abril, né, e dos próximos trimestres, a companhia avaliará periodicamente essa distribuição da distribuição dos dividendos e, diante das situações novas que se apresentam, poderá ou não manter esse nível de payout. Em relação à sua segunda pergunta, eu vou passar a palavra para o Marco Faria, que poderá esclarecer, responder aí a seu segundo ponto. Obrigado, Carolina. Carolina, Marco Faria, muito obrigado também pela sua pergunta. Como nós sabemos, a posição de diretoria em uma empresa se dá por ciclos, né? E tanto o Dr. Raul quanto o Marcos Ortélio, né, inegavelmente, já destacamos a importância dele na companhia nesse período todo. Então, não teve nenhum fator, né, que passar de demérito, muito antes pelo contrário, né? Foi um acordo, sim, entre os acionistas e os dois executivos, né, e realmente se encerra um ciclo de muito sucesso e excelência de trabalho dos dois. Quanto à estratégia da empresa, não muda, né, nada nesse sentido. Como também já foi falado, estamos desenvolvendo, né, terminando o nosso planejamento estratégico, né, com foco sempre de crescimento, de disciplina financeira, de retorno aos acionistas. Então, a estratégia nossa é de crescimento sempre, gerando o máximo de valor para os nossos acionistas. Muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigada pelas respostas. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, caso queira fazer uma pergunta, por favor, digite *1.
Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Caso queira fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante Marco para considerações finais. Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer a participação na teleconferência. Muito obrigado a todos. Que tenham um bom dia. Se cuidem, né? Saúde a todos. Muito obrigado. Obrigada. A teleconferência da Taesa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.